vidas. Fale conosco nesta noite em nome de Jesus. Amém. Eu vou cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Bom, se eu chegasse aqui, como eu cheguei em cima desse púlpito, e falasse assim, eu não vou pregar hoje. Porque o Senhor falou muito aqui. O Senhor falou muito nessa noite. Eu abraço a cada oportunidade, a cada palavra que foi falada. Sabe por que eu abraço? Porque eu preciso de tudo isso na minha vida. Tá? A palavra se encontra em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Você achar? Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, a partir do verso 25. Pode sentar, igreja, em nome de Jesus. O verso 25, irmão. Jesus se coloca se expressando dessa forma, dizendo: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo, ela não vai subsistir. Aqui nesse versículo, o Senhor está dizendo que a leitura está nos esclarecendo que Jesus, conhecendo o pensamento deles. Mas por que Jesus disse isso? Que todo reino dividido contra si mesmo, ele vai ser devastado. É Deus. Mas por que essa resposta? Por que isso, irmão? Olha só. Se você passar a folha lá no verso 22, diz a blasfêmia do fariseu. No verso 22 diz que Jesus, ele curou, né? Ele realizou houve um milagre. Deus. E trouxeram então um endemoniado, cego e mudo, de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. Imagina Jesus aqui curando uma pessoa que estava ali, os fariseus murmurando, irmão, falando de Jesus. O que me chama a atenção aqui nessa questão, irmão, é que muitas das vezes quando a gente murmura de algo, aí diz assim, o irmão não está escutando. Mas Jesus, conhecendo o pensamento deles, aí vem aquela resposta que Jesus disse: o reino dividido. No verso 23, olha só: e toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi?
Mas no 24 ele diz assim: mas os fariseus, ouvindo isto, dizia: este não expulsa os demônios, senão por quê? Por Beelzebul, príncipe dos demônios. Aí Jesus, quando ouviu aquela resposta, conhecendo o pensamento deles, porque o Senhor, ele sonda a mente e o coração. Uma das coisas que a gente tem que parar para entender, irmão, que Deus, ele é Deus. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus. Às vezes nós falamos muita coisa, murmuramos muitas vezes, mas Ele está, como Ele é o conhecedor de todas as coisas, e todas as coisas são patentes diante dos olhos dele. É a mesma coisa que está olhando para os irmãos aqui. Ele está olhando para a gente assim. Todas as coisas são patentes. O que dá para entender com isso aqui? Eu não peco diante do irmão, mas eu peco lá em casa. Mas ele está vendo. Ele é o conhecedor de tudo. É por isso que ele veio com essa resposta no 25. E Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Eu posso pegar a palavra da irmã Elisa, que quando nós, sabendo que nós estamos edificando uma casa sobre areia, nós temos conhecimento disso. Quando nós edificamos uma casa, vamos construir uma casa, literalmente uma casa, com um alicerce fraco, eu tenho a plena certeza, a consciência, que essa casa futuramente ela pode vir de desabar. E quando nós construímos a nossa vida espiritual sobre um alicerce fraco, como eu posso construir a minha vida espiritual sobre um alicerce fraco? Primeiro, quando eu vou a Cristo, eu não vou renunciando nada. Eu vou tentar ser crente, e vai trazendo aquilo tudo. Mas ele falou assim: olha, o problema de hoje, aqueles que vêm a Cristo não quer perder. Eu abri mão disso. Aí cria-se um alicerce fraco. Não há um crente que queira servir o Senhor em espírito e em verdade, que queira servir o Senhor com as suas próprias vontades, com certeza vai ficar de fora. Quando eu quero servir a Deus as minhas vontades, eu acho que é assim, eu penso que é assim, para mim assim tá bom, não vai à frente, irmão. É fazer seu alicerce da tua casa sobre areia. Quando vir os ventos, a chuva vai levar. Mas a palavra, irmão, que dentro desse versículo que o Senhor disse, uma coisa que ele falou tão interessante aqui, que nós estamos trabalhando e vamos trabalhar mais profundamente um pouquinho, é que ele diz assim: olha, todo reino dividido. Mais embaixo ele diz assim: olha, todo reino dividido contra si mesmo é o quê? E toda cidade ou casa dividida contra si mesma, ela não vai à frente. A tendência dela é cair. Mas vamos lá, irmão, vamos trabalhar um pouquinho na matemática aqui. O que quer dizer dividido? O que eu entendo
Porque ele colocou essa palavra, o reino dividido. Dividido quer dizer separado. Separado em duas ou mais partes. Significa peças. Foi dividido em peças. Mas a palavra, para a gente abraçar esse negócio, quando você fala dividido, você está falando de um divisor. Quando eu falo de, vamos falar assim, vamos dar um exemplo. Vão dividir isso aí, eu quero dizer que nós vamos ter um divisor. E tem crente hoje que ele é um divisor. E ele vem aqui, olha só. Não seja um dividor no reino. Não seja um dividor na sua casa. Não seja um dividor lá no seu trabalho. Porque vai acontecer o que, irmão? Vai ser devastado. Depois ele vem adiante, mais embaixo, lá no verso 30, ele diz assim, olha, lá no verso 27, lá no verso 26, ele diz assim, ó, e Satanás expulsa, e se Satanás expulsa Satanás, ele está o quê? Dividido contra si. Como vai subsistir, pois, o seu reino? Bom, eu quero falar uma coisa para a igreja. O Senhor não chamou a igreja para ser um divisor. Ele chamou a igreja para ser um multiplicador. Quando eu entro numa questão da rebeldia, eu estou sendo o quê? Um divisor. Quando eu entro dentro dessa casa e começo com um comportamento estranho, é a mesma coisa quando o Senhor observou assim, ó, há fogo estranho. Quando eu começo com o comportamento, significa, há um fogo estranho naquele irmão, então ele está se comportando como divisor. Observa bem. Vamos dar mais abaixo aqui, olha bem. Lá no 28. No 27, né? Se eu expulso os demônios por Beelzebub, por quem os expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de quê? De Deus. Consequentemente, a vós o reino de Deus. Verso 29. Vamos pular o 29, vai lá no verso 30. É o versículo que eu quero chegar. O que está escrito aí? O que ele Jesus disse? Quem não é? E quem é comigo? Olha só. Se eu me coloco dentro de uma casa como divisor, então eu estou contra o meu Senhor. Porque a matemática do Senhor não é divisor, é multiplicador. Deus, lá do início, quando ele fez o mundo, ele fez o quê? Crescer e multiplicar. Então ele não é divisor, irmão. Ele é multiplicador. Ele não me chamou para ser um divisor. Preste atenção. Como eu disse, há crente que ele é um divisor na casa do Senhor. Você acredita, irmão, que este lugar, por essas paredes, chamado casa de oração, às vezes o irmão diz assim, eu vou para a igreja. Não, você não vai para a igreja, você vai para a casa de oração, prestar um culto ao seu Deus, porque você é a igreja do Senhor viva.
Eu vou limpar a igreja do Senhor. Você não vai limpar a igreja do Senhor. Tu vai limpar a casa de oração. Porque quem limpa a igreja é o Senhor. Ele limpa a igreja pela sua palavra. Porque a palavra de Deus, ela lava o homem. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É por isso que eu vejo crentes brincando com o sangue de Jesus, e na qual não era para brincar, era para poder falar assim: este sangue, um dia eu era sujo, eu era podre, e esse sangue me purificou de todo pecado. O homem pode me acusar, mas o sangue me purificou de todo pecado. O homem talvez não tenha conhecimento mas Satanás tem o conhecimento quando tu está lavado pelo sangue do Cordeiro. Então eu quero dizer que esta casa, ela é um pedacinho do céu. Pastor, por que, pastor, é um pedacinho do céu? Porque aqui dentro, aonde você se alimenta, aqui dentro é onde você se alegra, aqui dentro é onde você presta toda adoração ao Senhor. Ainda que haja algum divisor, mas aqui vai continuar sendo a casa do Senhor, e vai continuar para aqueles que são salvos em Cristo. Ele vai ver esse lugar como uma parte do céu para a nossa vida. É por isso que muitas vezes, quando aquela igreja é fiel ao Senhor, fiel aos seus princípios, aquela igreja que sabe que a prioridade é de Deus, quando ele é chamado para ir uma festinha, ele diz assim: vou não, porque lá naquela casa é um pedaço do céu para mim. Ele entende isso. Observa bem. Se você pegar Isaías 56, verso 7, vamos ver o que está escrito lá. E o que acontece? Nessa casa, eu não posso ser um divisor. Eu não posso me levantar para tentar dividir algo que Deus já chamou. Deus me chamou para ser um multiplicador. Isaías 56, verso 7. Isaías 16, 7. Isaías 56, 7. O que está escrito aí? Olha só. Também os levarei aonde? Ao meu santo monte. E aí os festejarei na onde? Na minha casa de oração. E os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos aonde? No meu altar. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. É por isso que quando uma pessoa entra neste lugar, ela entra oprimida, ela sai daqui liberta daquela opressão, ela entra aqui triste, ela sai daqui alegre. Só o divisor que sai daqui alegre, revoltado, chateado, porque o plano dele de diminuir foi jogado por terra. Porque aqui dentro o Senhor não deixa divisor. Salmo 101.
Salmo 101. Salmo 101, verso 7 diz assim: os meus olhos procurarão o quê? Salmo 101, verso 6. Os meus olhos procurarão o quê? Os fiéis da terra, para que esteja comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. lá no verso 7 diz assim, olha, o que usa de engano não ficará onde? Dentro da minha casa. O que profere mentira não estará firme perante os meus olhos. Então aquele que usa de engano, irmão, ele não fica dentro da casa do Senhor. Porque o divisor ele é combatido, irmão. A palavra eclesiástica diz assim, capítulo 5, verso 1. Guarda o quê? Guarda o teu pé quando entrares aonde? Na casa do Senhor. Então eu posso crer que aqui dentro é um pedaço do céu. Nós vemos quando Satanás, irmão, estava lá. Ele não ainda tinha o nome de Satanás, mas Lúcifer. O que ele foi lá, irmão? Ele foi um multiplicador ou foi um divisor? Divisor. Preste atenção, irmão. É fácil você reconhecer um divisor. É fácil reconhecer um divisor. Ele nunca está satisfeito com nada. Aqui dentro, não só para nós que somos salvos em Cristo, mas para aquele estrangeiro que entra nesta casa. Essa porta é aberta para todos. Ele não abriu, ele não fez essa casa de oração só para os salvos, mas para aqueles que desejam entrar por essa porta, não digo só aqui, mas em outras casas de oração. Então, irmão, nós temos aqui no livro de Timóteo, capítulo 3, verso 4, já estou encerrando sobre esta casa. A gente vai falando, a hora vai passando. Primeiro livro de Timóteo, capítulo 3, irmão. Olha o que o Senhor diz aí. Então eu entro nesse lugar, eu entendo que aqui é um pedacinho onde eu me alegro, irmão. Aqui a gente não precisa de cachaça, droga, nada disso. É só fazer o que, Diácono Eric? Abrir o coração. Capítulo 3, verso 15. Olha só. Irmã Larissa, lê pra gente. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Olha só, igreja. Então aqui dentro eu tenho que saber como eu vou andar. Eu não posso andar de qualquer maneira, porque o Senhor dá a contemplar a cada um de nós, a cada comportamento o Senhor, Ele está vendo. Tem irmão que acha bonito, ele tem um comportamento meio estranho. Tem crente que não sai dele virtude alguma. Aqui dentro, eu não posso ter um comportamento estranho. Eu não posso trazer fogo estranho
para esta casa. Que belo lugar disso. Aqui é para que nós, os servos do Senhor, os salvos, entendam uma coisa. Da mesma forma, lá fora, o mundo pede a nossa educação, que os nossos pais nos deram. É por isso que usa aquela expressão: teu pai não te der educação, ou não te deu educação. Aqui dentro desta casa também tem que ter as tuas educação, tanto física como espiritual. É por isso que existe doutrina, para nos doutrinar em todos os sentidos. Tem pessoas que acham de forma totalmente inadequada da palavra. Sabe o que diz? É assim mesmo, eu sou assim, é normal. Normal não! A Bíblia não tem nada que apoie, que aprova um comportamento anormal. Você pode até ter um comportamento anormal, mas sabe que Deus não aprova isso. Ele pode dizer: está tudo certo. Deus, os fariseus também, quando eles começaram a murmurar Jesus, ele achou que Jesus não estava escutando, achou que Jesus não conhecia. E Jesus falou bem claro no verso 25: conhecendo o Senhor os vossos pensamentos. Entenda, igreja, que o Senhor me chamou para não dar fruto. O Senhor não chamou a gente para dar fruto. Ele nos chamou para que possamos dar fruto do arrependimento. Eu só falei isso para ver se a igreja estava atenta. O Senhor me chamou, te chamou, bota no teu coração, na tábua do teu coração. O Senhor me chamou para dar fruto do arrependimento. Quer dizer, pastor, aquilo que eu fazia tudo errado lá atrás, e agora eu vou, não, me arrependi de tudo, agora eu vou dar fruto de acordo com a vontade do Senhor. O indivíduo dá um fruto podre e acha que as pessoas é obrigado a aceitar o fruto podre dele. Não, irmão. A porta aqui pode estar aberta, mas o caminho do Senhor continua estreito. O Senhor jamais, irmão, vai aceitar um comportamento meu inadequado à palavra do Senhor Jesus. Os Efésios capítulo 5, verso 10. Olha o que está escrito aí. Olha o que está escrito aí. Quem achar pode ler. Os Efésios capítulo 5, verso 10. Verso 9. Verso 8. Porque Vamos no 8. Isso mesmo. Porque no outro tempo ireis trevas, mas agora sou luz no Senhor, andai como o quê? como filho da luz. Aí, agora eu estou aqui dentro, ando como filho da terra. Não é aprovado. Verso o quê? 9. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Verso 10. Aprovado porque é agradável ao Senhor. Então eu tenho que aprovar na minha vida o que é agradável ao Senhor. Se eu começo a provar na minha vida o que não é agradável aos olhos do Senhor, eu me coloco como divisor. E me coloco naquele verso 30. Quem não é contra mim, eu vou ser contra o Senhor. Se eu não sou a favor de Deus, se eu não concordo com o que está escrito, eu sou contra Ele. Porque o Senhor não me chamou para me ir contra essa palavra,
mas para obedecer esta palavra. Quando você obedece algo, eu não vou fazer porque é o pastor que está pedindo. Meu irmão, não foi eu que escrevi isso, não foi eu que morri na cruz. O mesmo Jesus que te chamou, me chamou. O mesmo Jesus que te purificou, me purificou. O mesmo Jesus que te chama para o ministério é o que me chamou também. Então, irmão, se você obedece o teu pastor, tu está obedecendo aquele que te chamou. O comportamento do crente é essencial aqui dentro como lá fora. Sabe por quê? Lá fora, o zoião está assim em cima da gente, ó. É igual um radar. Aonde tu vai, tem alguém te olhando. O que tu fala, tem alguém ouvindo. Como tu anda, tem alguém olhando. E por aí vai. Observa bem. A pergunta é: será que eu, como igreja individual, eu falei da casa de oração, agora eu estou falando de crente individual, existe na minha vida um reino dos céus? Bom, na minha vida existe o reino dos céus. Se você pegar em Mateus capítulo 6, ele diz assim, lá na oração dominical, ele diz assim, ó: venha a nós o quê? Vosso reino. Vosso reino. A pergunta que eu faço: nós estamos buscando esse reino? Nós estamos buscando esse reino? Ou nós somos casas espirituais? Foi falado aqui como eu estou alicerçando a minha vida espiritual, como eu estou alicerçando a minha casa. Nós nos preocupamos muito de ter uma casa bonita, material falando, preocupamos de ter uma casa bonita, de botar um sofá novo, de botar uma geladeira bonita, né? De botar uma máquina de lavar linda, das melhores que tem aí no mercado. Colocamos ali um fogãozão bonito, colocamos ali uma televisão que pega a parede, quase 3 metros da parede. Para quê? Para quando alguém entrar na minha casa, olha a minha casa assim e fala assim: a casa da irmã é bonita, né? Tudo novinho. Mas muitas das vezes não se preocupamos com a nossa casa espiritual. O que está faltando nela? O que está faltando nela? Eu, como igreja, essa palavra se encontra no primeiro livro de Pedro, capítulo 2. Como igreja, o que está faltando, irmão, na minha casa espiritual? Primeiro livro de Pedro, capítulo 2, do verso 3 e do verso 3, verso 4. Sabe quem gosta, irmão, quando nós temos um comportamento que não seja um comportamento bíblico, uma linguagem bíblica, toda a minha ação bíblica? O que acontece? Sabe quem gosta desse tipo de coisa? Quando eu fujo do padrão bíblico, é ele, o inimigo da minha vida. Ele fugiu do padrão, olha lá. Aquela atitude dele, aquela linguagem dele, aquele comportamento dele, aquilo ali, ó, não é o que Deus quer para ele, mas ele está fugindo. Na hora que ele foge, quando você foge para cá, aí ele chega perto dele. Fugiu. É a hora que eu abro espaço para que ele se achegue. Ele está assim, ó, à nossa volta, mas quando eu abro, fujo do padrão, aí ele faz o quê? Opa, fugiu. Vou dar um exemplo rapidamente aqui. Quando uma pessoa quer matar a outra, ele fica de quê? De tocaia. Ele fala assim, o camarada é um assassino. Ele fala assim:
Pô, fulano sai para trabalhar às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, ele levanta às 4, fica lá na esquina te observando. Assim é a mesma coisa Satanás, irmão, do inimigo. Presta bem atenção, irmão. Presta atenção. O ele não é teu inimigo. O pastor Cid não é teu inimigo. A irmã Larissa não é teu inimigo. Quem é teu inimigo é aquele que quer que você saia da direção de Deus para que você vá para o inferno junto com ele. Coloca isso na mente. O teu inimigo que é a tua alma. Ele sim se agrada dos meus maus comportamentos como crente. Ele diz o que aí, ó, verso 4: chegando vós para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e... Sabe o que acontece com muitas pessoas hoje, que pastores, ministros, o que for da vida? Sabe o que acontece hoje? Porque ele quer ser aprovado pelos homens, mas o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, ele está dizendo aqui, ó: chegando vós para ele, pedra viva, ela foi reprovada pelos homens. E muitos hoje não querem ser reprovados pelos homens. Não quer ser reprovado. Mas para com Deus, eleita e preciosa. Então o que acontece? Para mim a igreja sair pelas portas aqui, eu estou lá preocupado que o irmão gostou ou não gostou. Eu não quero ser reprovado por ele, porque o Senhor não me chamou para agradar a igreja. O Senhor não me chamou para pregar uma palavra para a igreja que venha satisfazer a igreja, mas que a igreja saia daqui consciente do seu que mais e mais e mais de mim. Aí o que eu faço? Eu chego no altar, ministro uma palavra para agradar o quê? A plateia. Porque na realidade, quando uma pessoa entra no altar, sobe no altar, ele não vê vocês como plateia, ele vê vocês como igreja que precisa se santificar a cada dia, porque ele sabe, o ministro, o dispenseiro, ele sabe que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, como se ele é um ministro da parte de Deus, um dispenseiro, ele não olha como plateia para agradar, ele olha como igreja. Jamais entramos, irmão, num processo divisor. Ele diz assim, olha, eu já vou saltar aqui um pouco, que a hora está passando. Ele diz, se você lembra, lá no verso 25, ele diz que o reino dos céus, ele não pode ser dividido. Não pode. Apesar de ter alguém que sempre quer dividir. Mas ele, olha só, depois ele diz lá assim: ele diz assim, não sai daí não, fica aí mesmo. Ele diz aqui, ó: ele diz aqui, ó, verso 25: se todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade de casa. E quando ele se refere a casa, eu vou adiantar um pouquinho aqui, já que a gente está na questão de casa, espiritual, casa, física. Presta bem atenção, irmão. Foi cantado um hino aqui, que, da irmã Dalva, que a tua casa seja abençoada. Como a tua casa pode ser abençoada se você é um divisor? Marido não pensa igual a mulher,
Mulher não pensa como homem. Porque na realidade, para uma casa dar certo, os dois têm que pensar aí. Uau. É por isso que diz assim, a minha casa está dando tudo errado. Sabe por que está dando tudo errado? Porque é divisor. Aí fala, pastor, ora para a minha casa, orar, se você está um divisor, como é que eu posso Deus te abençoar se tu és um divisor? Se Jesus disse assim, falou como se o Senhor falou, Abraão, se tu uma bênção. E se eu tenho um comportamento errado aqui dentro, você acha que eu vou ter um comportamento bom na minha casa? Se eu não respeito uma parte do céu, que é a casa do Senhor, porque é aqui que eu alegro, sai daqui transbordando de alegria, sai daqui com um propósito. Eu acho que eu vou ter um bom comportamento lá fora. Se eu não tenho educação na minha casa, você acha que eu vou ter educação na casa dos outros? Sabe por quê? Porque eu não vou saber discernir se eu vou na casa de alguém, é minha casa ou se é a casa dos outros. Eu não disse. Então, vale tudo. Eu tenho que entender que minha casa, independente que seja minha casa, não pode ser o vale tudo. Pode tudo. É minha casa, quem manda lá só eu, lógico que manda você. Mas se tu é uma igreja, o teu comportamento lá dentro também é impecável. E sabendo que lá dentro da tua casa você não pode ser um divisor que confronta marido, marido confronta mulher. Que eu penso assim, ele pensa assado. Eu penso cru, ele pensa assado. Então, bom, não vai ser abençoado. O marido chega assim, a mulher chega para o marido e fala assim, marido, como eu falei? A mulher, poxa, não dá assim mesmo, não dá. E a mulher entra em confronto com o marido, depois chega ali e quer que Deus abençoe. O que eu estou fazendo? Eu estou sendo um divisor e estou fazendo o quê? Eu estou me levantando contra o meu esposo ou contra a minha esposa. E o que vai acontecer no futuro? Pastor, vou me separar. Por quê? Não dá certo. Tem um assunto interessante. Eu já escutei isso há muito tempo. E diz assim, ó. Às vezes eu quero consertar os outros, mas esqueço que eu tenho que consertar a mim primeiro, para depois consertar os outros. E muitas das vezes as pessoas querem cobrar algo dos outros, se ele não é o referencial para isso. É a mesma coisa. Quer falar mal da vida da alheia. Fala mal. Não é fatos que nós enxergamos e que falamos verdadeiro. Falar mal. Se a vida dele não é um exemplo. E a vida de muitos dá uma podridão só. Quando eu atuo, nós temos que prestar atenção nisso. Você que a Bíblia toda é olha, se julgue, se examine. Porque se eu não vigiar, a minha carne ela atua a todo momento. E eu tenho que entender, ter o discernimento quando é carne e quando é espírito. Porque muitas das vezes tem uns que falam assim, né? O indivíduo lá, uma pessoa fica irada, eles falam que é ira santa. Não é ira santa não, porque a ira, na minha ira, Deus não opera a justiça de Deus. Porque muitas das vezes eu estou errado e fico irado, aí acho que Deus tem que fazer de acordo com a minha ira. Deus não faz. Deus faz quando fala, Senhor, aconteceu isso e isso. Tu sabes. Porque hoje, nós, como igreja, nós temos um advogado chamado Jesus. Aí eu quero agir na carne. Quando eu ajo na carne, aí
aí o diabo entra, vem o pecado. Quer ver um exemplo? Se você pegar em Gálatas capítulo, olha o que faz a carne. Já estou encerrando já, não vai dar para falar mais. Olha o que acontece com a carne, irmão. Gálatas capítulo 5, olha só. Olha só da carne. Vê se nós não temos que vigiar essa natureza carnal. Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo, porém, Gálatas capítulo 5, verso 16. O que está escrito aí? Digo, porém, andai em quê? Em espírito, e Não não cumprireis o quê? a concupiscência. Ciência da... Porque a carne, ela cobiça contra quem? E o espírito contra quem? Este se opõe um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo espírito, não está debaixo da onde? Da lei do pecado. Porque as obras da carne são manifestas quais o quê? Prostituição. Ela se manifesta. E como a gente percebe que o irmão ele está no comportamento errado? Porque aquele comportamento errado se manifestou. Então a atuação das obras da carne é uma manifestação. Então ele diz o quê? Prostituição. E quando você fala manifestação, você diz o quê? Houve uma ação da carne. Se você vê uma mulher no ato de prostituição, aí tu fala assim, aquela mulher está na prostituição, está julgando ela, mas ela está no ato de uma prostituição. Eu estou julgando ela. Se está patente a prostituição, ela está no ato, está sendo demonstrado. Mas eu estou julgando ela. Agora, se eu não sei, nunca peguei ela no ato de prostituição, e eu falar que ela está em prostituição, eu estou fazendo o quê? Julgando. Então vamos lá, irmão. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias, coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. O Senhor, para a gente encerrar isso aí, pastor, como você diz que aqui dentro é um pedacinho do céu, olha o que Jesus disse para a gente encerrar isso aí, Mateus capítulo 13, para a gente encerrar esse negócio. Mateus 13, 24. Olha o que Jesus disse. Jesus propõe uma parábola. O reino do céu, o que ele diz aí? O reino dos céus é o quê? Boa semente no seu campo. Amém. O reino do céu é semelhante ao homem que semeia boas sementes no campo. Para mim, então, meu reino, na minha casa, eu tenho que, na minha casa é o reino dos céus, e eu tenho que semear boa semente. Lá no meu trabalho, boa semente. Aquela colega não é crente, não, aquele amigo não é crente, não. Eu estou colado com ele, é meu amigão. Aí os pessoas falam assim, pô, Alexandre não é crente? O que está fazendo com aquele cara ali? Coladinho. A irmã é lá, coladinho com fulano. Cuidado. Sujeira pega. Sujeira contamina. Você limpa a tua casa todo dia. Quando chega amanhã, ela está toda suja de poeira.
aquela palavra do Senhor, né? Que lá em Pedro diz assim, ó. Pregue a palavra do Senhor sem palavras. Pregar sem palavras. Às vezes não preciso abrir a boca para ministrar nada. Só o meu comportamento. Tem gente assim, ó. Aí o outro fala assim, ele é crente. Aí o outro, crente? Ah, crente nada. Ah, faz a minha volta, faz. O outro faz. Cuidado, irmão. Cuidado. Porque o diabo, ele é o teu acusador. Você pega. Peguei. Aí você assim, peguei sim, Senhor. Vai lá se humilhar dizendo, peguei, Senhor. Falei isso, aquilo. Mas eu sei que eu tenho um advogado chamado Jesus. E eu estou aqui pedindo perdão porque eu tenho promessa para entrar na glória. Então, o reino do céu, lembra, é a tua casa. É a tua casa de oração. É a tua vida. Porque no momento que eu começo a praticar coisa errada contra mim mesmo, achando que estou praticando com os outros, mas é contra mim mesmo, eu estou dividindo, eu sou um divisor. Mau comportamento aqui dentro, sou um divisor. Então por isso que o Senhor fala assim, guarda o teu pé quando entrares na minha casa. E Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.